Muito bem, nossa aula está sendo gravada e hoje nós vamos falar sobre funções em PHP. Aonde que nós já vimos funções em PHP? Deixa eu compartilhar minha tela, né? Onde nós já vimos funções em PHP? Quando nós criamos as nossas classes. Então eu vou abrir um projeto dos antigos aqui que nós já fizemos, deixa eu só ver, peraí, só um pouquinho. Projeto... deixa eu só ver qual que é que nós fizemos. Aqui, ó, estudos. O estudos de array ele não tem programação orientada a objetos. Tudo bem, a gente faz aqui alguma coisa. Então, vamos lá, vou começar um novo projeto PHP, uma aplicação PHP, só para a gente visualizar. Vou salvar dentro da pasta, e já estou lá em PW2. Eu vou criar uma nova pasta aqui para ele, eu vou chamar de exemplo mas eu quero dar ênfase aos métodos, que na verdade os métodos são funções. Então, coloquei um nome bem grande aqui na minha pasta, que eu quero deixar claro. Então, eu vou salvar nesta pasta, lá na pasta champ, e eu vou chamar isso daqui de exemplo de classe métodos, né, que eu falei, métodos e funções, que na verdade eu quero dar ênfase a funções. O projeto PHP já está aberto, eu vou criar aqui, eu nem vou criar o index.php, porque nessa primeira parte da aula não é isso que é importante. Pegar o zoom, o que eu quero mostrar aqui para vocês é a criação de uma classe, porque no que nós fizemos, no trabalho que nós já fizemos, nós trabalhamos com funções, mas dentro da linguagem da nomenclatura programação orientada a objetos, o que é um método? É uma função. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada exemplo, tá? Apenas para ilustrar. Lembrando sempre, toda classe, agora nós estamos em PHP, poderíamos criar pastas, mas não tem aqui o conceito de pacotes, isso é conceito Java. Mas toda classe upper camel case, então foi criado o arquivo exemplo.php, a classe ela está criada aqui, e eu vou criar nessa classe, o que é importante aqui são os métodos, e os gets e sets são exemplos também de funções. Então eu vou pegar aqui um atributo, um private nome, apenas um exemplo. Nós vamos criar aqui os gets e sets para esse atributo nome, então inserir o código, os getters e setters, e aqui a gente já tem uma ferramenta para a gente trabalhar. Bom, lá na programação orientada a objetos, nós já vimos, vamos pegar aqui um exemplo, o nosso UML Editor, o Violet UML Editor. Um diagrama de classes. Esse daqui a gente pode... É até alguém que tinha feito alguma pergunta e eu estava explicando, já nem me lembro mais quem que fez. Foi numa última aula. Então, o que que a gente tem aqui? Pensando, ó, nosso foco está em programação orientada a objetos. Esse é um diagrama de classe, aquele que nós utilizamos para fazer o trabalho o aplicativo Java, placa com herança. Então, o que que nós temos aqui? Na classe placa, dois atributos, área e preço. Obrigatoriamente, nós vamos ter que ter o get área, set área, o get preço, set preço, né? E depois, dois métodos, calcular área e calcular preço. Nem vou ficar falando de encapsulamento, polimorfismo, nada, porque não é o objetivo. Então, o que interessa aqui é assim, nós já falamos sobre o conceito de funções e procedimentos em PHP, em Java e em PHP, mas isso bastante embutido no estudo de programação orientada a objetos.
Área e preço são dois atributos. Na programação orientada a objetos, eles têm que estar encapsulados. Portanto, eu terei o getArea, setArea. GetArea e setArea são funções, functions. Porque na linguagem PHP, nós não temos a palavra reservada procedure, só existe a palavra reservada function. E como é que a gente sabe que determinado elemento, por exemplo, e esse daqui que eu estou definindo agora, como é que a gente sabe que isso daqui é uma função ou é um procedimento? É simples. A gente vai lembrar sempre que função retorna um valor e procedimento não retorna um valor. Então, nesse caso, a função getNome, ela retorna um valor. A gente tem falado bastante sobre isso. O que é o get? Me dê, pegue o nome, pegue e entregue. Então, retorne desta classe o nome. Apesar disso daqui ser, além disso ser, melhor dizendo, além de ser um get, ou seja, um dos dois métodos do encapsulamento, a gente tem aqui que é uma função. E uma função em PHP sempre vai ser declarada como uma function, mas ela retorna valor. E a gente sabe também que todo método ele tem um abre e fecha parênteses. Então, nesse caso, ele não recebe argumentos, mas retorna desta classe o valor do nome, do atributo nome. Já esse daqui de baixo, esse setNome, é uma function. Mas como é que a gente sabe se essa function se refere na teoria da lógica de programação? Se ela se refere a uma função ou um procedimento? Não tem return. Então é um procedimento, simplesmente executa. Diz ponto nome e recebe, deixa eu tirar essa mãozinha daqui. É o zoom, né? Peraí, só um pouquinho. Pronto, agora fica melhor. A mãozinha é o cursor do mouse, né? Ponteiro do mouse. Então, essa função, ela se refere a lá nos conceitos da lógica de programação, a um procedimento. Por quê? Não retorna valor. Diz o que está sendo processado. O nome desta classe recebe o nome. Aí a gente tem que diferenciar. Essa parte aqui, ó, diz.nome. Esse diz, ponto não, né? Diz, nome, é esse indivíduo aqui. É o atributo nome da classe exemplo. E o que está sendo passado como parâmetro aqui? Um valor chamado nome. Então, tem gente que tem um pouco de dificuldade de entender por que nome recebe nome. Por isso que eu estou explicando usando programação orientada a objetos, porque eu vou estendendo a explicação, não só ao que é função, procedimento, as diferenças enquanto functions, mas sempre voltando também um pouco na programação orientada a objetos. Portanto, vamos lá, com calma. Este diz.nome é o seguinte, desta classe, que classe? Exemplo. Desta classe, esse é o atributo nome. Então, é esse cidadão aqui, ó, que foi declarado lá em cima. Em PHP, não há necessidade de identificar o tipo da variável, no caso, o tipo do atributo. E esse nome aqui, o que é? Ele é um argumento, é o valor que foi passado entre parênteses para que a function seja processada. Então, essa function de cima, ela não tem argumentos. E essa function de baixo tem um argumento. Então, vamos lá, vamos fazer um resumão aqui e pegar a teoria específica de funções e procedimentos. Em PHP, tanto funções como procedimentos são declarados como functions. Mas como é que a gente sabe o que vai ser o equivalente a uma função e o que vai ser equivalente a um procedimento? É o return. Então, quando nós tivermos o return, significa que essa subrotina, porque subrotina é um pedaço do programa, ele retorna alguma coisa. O que retorna é uma função. Já esta function, uma subrotina, não retorna, portanto, um procedimento. Em cima, função. Embaixo,
procedimento. Em cima não tem argumentos. Embaixo tem um argumento que é utilizado aqui. Tá? Então, utilizei o que a gente já tinha visto para mostrar para vocês que a gente já tinha passado por esses conceitos. Eu só vou agora focar mais em procedimentos e funções especificamente. Então, vamos lá. Primeira parte da aula. Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão para eu saber, para a gente poder ver. Tem alguma coisa que queiram perguntar? Tá super tranquilo? Tá ótimo, então tá bom. Eu vou passar para vocês esse material aqui que foi desenvolvido por aquele mesmo professor da semana passada, o Adriano Cílios Doimo. É específico sobre funções e é super pequenininho, né? O da semana passada, o de array, vocês vão ter que ter na mão, porque nós vamos precisar, nós vamos trabalhar, inclusive, na aula de hoje. Então, aqui é super pequenininho, 3 páginas, vocês vão ver que nós vamos matar isso com facilidade. Então, o que é uma função? Além das inúmeras funções do PHP, a gente ainda não viu muitas funções do PHP, mas porque como o conceito é o mesmo, eu posso utilizar de outros estudos que estamos fazendo. Banco de dados, current date, current time, concat, que mais? Count, que a gente começou a ver a semana passada, né? As funções que nós vamos começar a ver agora também em banco de dados, sum, que é somar, AVG, calcular a média, min, identifica o mínimo, max, identifica o máximo. Então, são funções do próprio MySQL. Então, além das inúmeras funções do PHP, você precisará criar funções customizadas. Como assim funções customizadas? Suas, você vai criar, eu vou criar. Ou até mesmo bibliotecas inteiras de funções, que é o que nós vamos começar a fazer hoje. E para fazer isso, uma função deve ser definida pelo usuário usando o modelo pré-definido. Isso é a sintaxe de uma função. Não importa, de uma function, melhor dizendo. Não importa se ela é uma função ou um procedimento. A palavra function, dando indicação, que esse bloco de código aqui é uma function, o nome obrigatório. Já vimos que parâmetros não ou argumentos não são obrigatórios, e aqui dentro a gente vai ter as instruções, o corpo da função, os comandos. Aqui dentro pode existir o return, pode não existir o return. E aí tudo aquilo que nós vimos. Se houver o return, esta function retorna, portanto, ela se refere a uma função. Se não houver o return, essa function se refere a um procedimento. Exemplo, o indivíduo aqui, o professor, ele criou uma função que se chama rodapé. Então, function rodapé. O que ela apresenta como argumento? Nada. Nada. E o que ela faz? Ela ecoa uma tag HR e centraliza Copyright Oficial Brasil 2015, uma apostila montada em 2015. Então, toda vez, em qualquer parte do programa que ele quiser, que esse código aqui, HTML, seja ecoado, basta ele utilizar a chamada da função que é feita assim. Rodapé e abre e fecha parênteses. Coloca alguma coisa aqui dentro? Não, porque na porque na declaração da função, nós não colocamos argumentos. Ela não recebe nada. Ela simplesmente executa. E também não retorna nada. Portanto, ela equivale a um procedimento. Agora, 1.1. Passando argumentos por valor. Em alguns momentos será interessante passar dados para a função. Isso poderá ser feito da seguinte maneira. Então, vamos dar uma olhada aqui, ver como é que isso aqui funciona. Uma function, que se chama calcular, e ela está recebendo 2 argumentos. Olha, importante, quando nós temos 2 ou mais argumentos, eles são separados por vírgula. E os argumentos têm a mesma estrutura de nome das variáveis, né? É lowercase e sempre começa com cifrão. Então, o que essa função recebe? 2 valores,
Ela recebe dois valores, esses dois parâmetros, dois argumentos, um vai ser identificado pelo x, o outro pelo y, e uma variável local. Eu quero que vocês gravem bem isso, porque a semana que vem nós vamos trabalhar com variáveis globais. Falei que hoje a gente ia trabalhar com session, mas eu pisei um pouco no freio, vou deixar variáveis de sessão ou session para a semana que vem. Então, a variável local soma. Por que local? Porque ela só existe aqui dentro, ó. Ela só existe dentro da função. Portanto, ela é uma variável local. Começou a função, nós vamos receber dois valores, por exemplo, 1 e 3, por exemplo. Então, vai ser criada a variável soma, ela recebe o resultado de 1 mais 3, soma passa a valer 4, ecoa, soma. Quando a função é finalizada, a variável soma deixa de existir, e x e y deixam de existir também. Eles só existem enquanto a função estiver sendo executada. Imagina aquele tabuleiro que eu sempre falo para vocês da memória. Está vazia, ou tem lá uma série de memórias. O usuário fez a seguinte, o programador fez a seguinte chamada: calcular 10 e 5. Eu pus 1 e 3, mas ele pôs lá, calcular 10 e 5. Quando foi feita a chamada da função calcular, esse bloco de código aqui, que eu estou marcando em vermelho, esse bloco de código vai ser disparado. O que vai acontecer? Reserva, deixa eu desmarcar um pouco aqui. Reserva. Então, esse é o bloco de código que vai ser disparado. Reserva na memória um endereço para x, um endereço para y, x está valendo 10, y está valendo 5, e aí soma, reserva o endereço de memória chamado soma, que vai receber o conteúdo de x mais o conteúdo de y, 10 mais 5, 15, soma está valendo 15. Apresentou soma, finalizou, isso daqui deixa de existir, isso deixa de existir, libera na memória, soma deixa de existir. Tá? Então é assim que seria feito. Então essa daqui é um exemplo de função que recebe argumento. Dá uma olhadinha aqui, ó. É a mesma coisa no nosso código. Uma função que recebe argumento. Quantos argumentos estão sendo recebidos aqui? 1. Como é que ele se chama? Nome. E o que acontece? O atributo nome desta classe recebe o valor que foi passado como argumento, que momentaneamente está armazenado na variável, ou melhor, no parâmetro ou no argumento nome. A ideia é exatamente a mesma. Voltando lá. Uma outra forma de fazer isso. Percebam que aqui em cima, nesse bloco de códigos, esta função, function calcular, ela equivale a um procedimento, porque ela não retorna valor. Vamos dar uma olhada nesta function calcular. Ela recebe, então, o que o usuário... Vamos lá. Ela recebe dois argumentos, um vai ser identificado por x, o outro vai ser identificado por y. Uma variável local, soma, recebe o resultado de x mais y, e a função, retorna o resultado. Sendo que foram passados os valores 10 e 5, o 10 entra aqui, o 5 entra aqui, 10 mais 5, 15, soma está valendo 15, retorne soma. Então, a função retorna um valor. E veja o que está sendo feito aqui embaixo. Ó. Ecoe, apresente o resultado de calcular. Qual que é o resultado de calcular? É o return. Então, 10 e 5 foram passados como parâmetros ou argumentos. A função soma, a variável local soma recebe o resultado do conteúdo de x mais y, ou seja, 10 mais 5, e todo esse pacote aqui tem como resultado 15. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. 15. E o que acontece? Isso daqui é retornado.
Então, o que vai ser ecoado aqui? Vai ser ecoado 15. Um exemplo bem simples para mostrar para a gente como é que faz o mesmo caso, a mesma situação em que a gente tem uma função, uma function que se equivale à função embaixo e uma function que equivale a um procedimento em cima. Mais um exemplo, valores padrões para argumentos. Então, veja só que interessante, ó. A mesma coisa, só que agora a soma vai ser x mais y mais z. É pouco utilizado isso, mas é possível. Então, primeiro, essa function, ela vai retornar um valor. Então, está sendo ecoado o resultado de calcular. Mas veja que na chamada de calcular são passados apenas dois argumentos, 10 e 5. Então, x está valendo 10, y está valendo 5, e dá uma olhadinha o que acontece aqui, ó. Um argumento chamado z, que sempre vai valer 10, porque ele já está na declaração da própria função. Então, se soma, vale x, 10, mais y, 5, mais z, 10, o resultado disso daqui vai ser 25. Tá? Então, o objetivo aqui é esse aqui, ó. Mostrar que é possível passar um valor. Sempre vai ser feito isso? Não. Eu, particularmente, nunca utilizei dessa forma, mas aqui o exemplo foi dado porque ele é possível. E aí, praticamente, para a gente finalizar, quando nós criarmos as nossas funções, nós precisamos colocar... Perceba aqui, ó, deixa eu só voltar um pouquinho para poder explicar isso. Vou pegar o próprio exemplo aqui. Perceba que tem um bloco de códigos PHP, foi feita a chamada da função, então a gente fala assim, ó, isso daqui é a chamada, eu mandei executar a função. E a declaração da função está no próprio arquivo, linhas acima. Linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5, assim por diante. Então isso aqui foi feito tudo no mesmo arquivo. Esse arquivo se chama função argumento padrão. Agora, normalmente, nós não utilizamos essa estrutura. Nós não utilizamos colocar as funções da nossa aplicação num arquivo só. O que nós costumamos fazer? Nós criamos um arquivo que pode se chamar funções.php, biblioteca.php, o nome que você quiser, .php, obviamente seguindo a nomenclatura correta. Dentro do arquivo funções.php, que ele está aqui embaixo, ou biblioteca, né? Então, o arquivo biblioteca, ele está aqui embaixo. E aqui em cima tem o arquivo função biblioteca. Aqui ele vai ser feita a chamada. E aqui é onde foi declarado. Então, veja só, ó, no arquivo biblioteca é feita a declaração de uma função chamada calcular, é feita a declaração de uma função chamada soma. Deixa eu ver se eu consigo rodar o zoom aqui um pouquinho. É feita a declaração de uma função chamada somar. Então, existem 3 functions declaradas em biblioteca.php. E eu posso criar aqui quantas eu quiser, quantas eu quiser. Esse é assim que eu costumo trabalhar. E o que vai acontecer no arquivo que vai fazer a chamada? Veja o primeiro comando que ele colocou, isso a gente já conhece, o include. A única coisa que ele faz aqui de diferente do que a gente fez é colocar um include once, depois a gente vai ver. A diferença aqui é mínima. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? O que o programador está fazendo aqui? Ó? Ele está incluindo o conteúdo de biblioteca.php. Nós já fizemos isso, né? No Java, como é que funciona isso? É o import, né? No PHP, é o include. A gente não tem mais trabalhado com Delphi por causa do tempo, das circunstâncias. Era o uses. Então, nós já estamos vendo isso daqui faz tempo. Por isso que eu falei que a aula de hoje tem muito pouco de novidade. Ela tem foco, mas ela não tem novidade. Então, a partir do momento que eu dei um include biblioteca.php, no transcorrer da programação, o que eu posso utilizar? As funções. Eu posso fazer a chamada da função calcular, posso fazer a chamada da função rodapé, posso fazer a chamada da função somar. Então, o que acontece aqui? Ó? Somar 10 e 10. Ele vem aqui embaixo, executa o somar e retorna. E aí, na próxima, ecoe o resultado de calcular.
processa e retorna. E por fim, chamada do rodapé. Executa e aí finalizou a programação. Tá? Então, essa é a estrutura que nós vamos utilizar, porque é a estrutura mais comum. É a estrutura em que nós criamos um ou vários arquivos. Se vocês se lembrarem, fizemos a mesma coisa com JavaScript, CSS, né? E agora com PHP, vários arquivos PHPs. Esse material aqui, daqui a alguns instantes, eu vou passar para vocês lá no WhatsApp como material de apoio para o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem. Estamos com 24 alunos na sala, mas eu e o Cristiano. Gente, dúvida? Levanta a mão que aí eu vou passar a tarefa para vocês, o que é que vocês vão fazer. Uma primeira aplicação eu vou passar agora e depois eu vou passar com mais detalhes a segunda aplicação. Mãozinha levantada, tem alguma dúvida? Pois não, Renan, pode perguntar. Quando você calcula algo em uma função ou procedimento, você consegue usar o resultado posteriormente no código? Em algum outro cálculo? Por exemplo, o calcular. Eu pedi aqui, ó, calcular 2 e 4. Só que no caso, ele foi ecoado. Para fazer o que você está falando, eu deveria armazenar numa variável aqui, por exemplo, uma variável J. J recebe calcular. E aí eu continuo o código e eu passo a utilizar o valor de J. Certo? Foi isso que você me perguntou? Sim. Então tá jóia, é isso aí, tá? Então pode utilizar, só que indiretamente, para você não ficar fazendo a chamada, ou então você faz a chamada da função várias vezes, né? Mas aí eu acho que não é muito negócio. Mais alguma pergunta? Tudo bem, Renan? Tudo beleza? Sim, tranquilo. Mais alguma pergunta? Na dica, então tranquilo. Então anotem aí que eu vou passar verbalmente o primeiro exercício de hoje. O primeiro exercício é bastante simples. Vocês vão fazer uma aplicação em PHP, onde o usuário, em um formulário, ele vai digitar um número qualquer. Esse número vai ser enviado para processamento e, utilizando functions, vocês vão dizer duas coisas. Então, vocês vão ter que criar duas funções. Se esse número é par ou ímpar, e se esse número é um número primo. Tá? Então, por exemplo, o usuário foi lá no formulário e digitou o número, vamos usar o Excel aqui como lousa. Então, vamos lá. Lá no meu formulário, digite um número. Aí o usuário vai ter aqui, ele vai poder digitar, aqui vai ter o processar, aqui vai ter o limpar, os botões, né? Isso daqui a gente já sabe. Pra gente, isso daqui é tranquilidade total, né? Os dados daqui serão enviados para um outro arquivo PHP, e aqui, por exemplo, se o usuário digitar o número 12, então vocês vão dar como resposta 12 é par e 12 é primo ou não é primo? Não é primo. Tá? E aí pode ter um voltar, aí o usuário vem aqui e digita 13. Aí qual vai ser a resposta? Vai dar lá, 13 é ímpar e 13 é primo. Nem todo ímpar vai ser primo, né? 9, por exemplo, 9 é ímpar. Opa, ímpar tem acento. 9 é ímpar. E 9, não precisa nem, pode colocar tudo junto aqui, ó, na sequência. E não é primo. Por que 9 não é primo? Porque ele é divisível por 3, por 1 e por 3. E por 9, né? Por ele. Então, o que é um número primo? É aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo apenas. Tá? Então, a ideia da primeira aplicação é essa daqui. Olha, aqui não vai ter array, nada. O que vocês têm que fazer? Ao enviar, aqui para o processamento, vocês têm que ter duas funções. Vocês vão ter que ter a função que vai identificar se o número é par ou ímpar
e identificar se o número é ou não é primo. Não vai ter array, mas vai ter, de alguma maneira, estrutura de repetição, tá? Eu gostaria que vocês não simplesmente pegassem o código na internet e colocassem aqui, porque vocês vão achar isso com facilidade, né? Então, pode ir lá, dar uma olhada, mas é importante entender, para criar essa bagagem de conhecimento, de experiência para quando os próximos exercícios vierem. Tudo bem? Vocês entenderam o primeiro exercício? Quer dizer, vou fazer diferente. Alguma dúvida sobre o primeiro exercício? Não? Tranquilo? Pois não, Guilherme. Professor, licença. Para descobrir se o número é par, como que é o mod? É a porcentagem também? Hein? O mod, para falar, Você tem internet? O quê? Não tá me escutando? Não, Tá, você para tem. pesquisar, entendi É já. claro, né? Wagner Luiz Fernandes, Google. Vamos colocar a nossa capacidade de pesquisa em prática. Certo? Certo, Então vamos lá. professor. Bom trabalho. Eu já vou mandar o material para vocês no grupo WhatsApp. Então eu estou encerrando a gravação da aula e depois vai estar disponível no Teams e no YouTube.